Vamos juntos ler alguns versículos do Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Temos sido ministrados neste mês de julho, a partir do tema geral Comunicando a Nossa Fé. E hoje nós vamos encerrar esta série falando sobre o seguinte título: Festa nos Céus. Festa nos Céus. Nós somos uma geração, segundo o Dr. Augusto Cury, psicoadaptada a eventos, a grandes eventos. Uma geração que, em regra, tem as exceções, mas em regra se motiva um pouco a partir de um grande evento. Nós estamos psicoadaptados a grandes eventos e necessitamos de eventos para atingirmos um determinado resultado. E há uma razão muito simples que explica tudo isso. Nós dependemos muito mais de fatores externos que nos motivem do que de convicções internas. Então, uma geração que precisa ter cada vez mais para poder ser cada vez menos. E isso é terrível. Mas quando nós olhamos para este texto, e iremos ler agora esta palavra, nós encontramos a verdadeira festa, a verdadeira celebração, o verdadeiro júbilo, a verdadeira alegria. Uma alegria que não depende necessariamente desta ou daquela circunstância. Olhe para o texto. A palavra do Senhor assim nos diz. Lucas 15, verso 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para a casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Amados, quando nós olhamos para este texto, este capítulo, encontramos aqui uma explosão de alegria, de júbilo e de festa. Uma alegria diferente desta, proporcionada ocasionalmente e de uma forma tão limitada por uma geração que precisa de eventos. A alegria que aparece neste texto aqui significa festa,
significa um deleite calmo e tranquilo, não uma euforia explosiva que do jeito que vem fácil, vai fácil. Tem a ver com satisfação, com significado, com plenitude, com um estado de espírito, com aquilo que foi dito aqui já pelo pastor Jefferson, o coração alegre aformoseia o rosto. Então se trata de uma convicção, de uma realidade, de um trunfo interno, e que também contagia, por sua vez, tudo aquilo que está ao seu redor. Como é bom sabermos que podemos desfrutar dessa alegria, dessa satisfação, dessa plenitude. Essa é uma palavra para recobrar dentro de nós as âncoras da nossa alegria, e para não permitir que Satanás roube a nossa alegria. Há uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, que eu aconselho você a assistir, baseada em Filipenses, chamada Os Ladrões da Alegria. Os ladrões da alegria. Uma das grandes estratégias do diabo é roubar, de alguma forma, as motivações, é nublar, é tentar neutralizar as razões da nossa alegria, ou quem sabe, nos fazer condicionar a alegria àquilo que acontece ao nosso redor. Quando esse texto fala sobre festa nos céus, ou festa dos céus, ele está falando em primeiro lugar da festa por ter valido a pena. Os céus se alegram porque o sacrifício de Jesus valeu a pena. Isaías 53:11 diz: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará feliz, e ficará satisfeito, e ficará alegre. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amado, olha aqui para mim. Nós temos que entender que Jesus não morreu na cruz para receber elogios. O sacrifício de Jesus não se deu para torná-lo uma personagem simpática na história. Jesus não necessita da nossa simpatia, quem sabe da nossa mera admiração. Não é nem o nosso religiosismo que honra a obra da cruz. Muitas vezes a nossa forma de viver a fé através da religião é um cuspe na cruz de Cristo, envergonha o Evangelho, porque passamos a valorizar mais os meios do que o fim, que é a glória de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que a alegria nos céus, ela é gerada por um coração contrito, por uma alma resgatada do inferno, uma ovelha que foi encontrada por Jesus no seu estado de perdição, enquanto estava quebrada, dilacerada, sem referências, andando sem rumo, solitária, com fome, machucada. Nós precisamos nos lembrar todos os dias de onde Deus nos tirou pela sua graça. Essa é uma forma linda de honrarmos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não podemos, com o andar dos dias e dos meses e dos anos, achar que somos menos dependentes. A minha e a sua oração, o meu e o seu jejum, a nossa prática das disciplinas espirituais nunca irão impressionar tanto a Deus quanto um coração que permanece arrependido na presença do Senhor. Aliás, todas essas práticas, elas só têm sentido a partir de um coração que está quebrantado. Nós precisamos ser os filhos que permanecem na casa, mas com o coração daquele que saiu.
Então, quando nós olhamos para esta festa, para esta celebração, nós entendemos que se trata de um júbilo gerado pelo cumprimento da obra de Cristo e pelo reconhecimento desta obra num coração, ainda que pecador, mas tocado pelo Espírito Santo de Deus. Querido, o sacrifício de Jesus foi, é e sempre será suficiente, de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus não depende do nosso reconhecimento para ser eficaz. Ele simplesmente é. Assim como é a existência de Deus. Mas que o Espírito Santo torne a obra da cruz eficaz na sua vida, na minha vida, na nossa família e em todas as gerações que darão continuidade ao nosso nome até a volta de Jesus. Nós cantamos aqui esta música linda, bênção, através da qual profetizamos bênçãos sobre as nossas gerações, que de fato todas as gerações, meu irmão, minha irmã, da tua família, possam reconhecer e honrar o sacrifício de Jesus na cruz, e possam poder cantar: na minha vida valeu a pena. Senhor, o teu sacrifício na minha vida valeu a pena e tem valido a pena cada dia. A tua graça tem nos sustentado. Mas esta festa, em segundo lugar, além de ser esta festa do reconhecimento da obra da cruz, é a festa do perdão e não da perfeição. Eu vou repetir: é a festa do perdão e não da perfeição. Na perfeição, a festa é pequena, é medíocre, é passageira, é rasa, porque é a festa que se dá a partir da performance humana, de um falso entendimento de que se foi perfeito em algo. Esta é uma festa que se esgota em si mesma. A festa do perdão é uma festa sempre renovada, e que não depende, em primeiro lugar, do nosso fazer ou agir, mas depende daquilo que Cristo fez. Na verdade, irmãos, Ele nos encontra e nos resgata todos os dias. Por isso que todo santo dia é uma oportunidade para vivermos esta festa maravilhosa do perdão e da graça e da misericórdia de Deus. Mas Satanás tenta nublar a nossa mente e a intenção do nosso coração, e aí a gente começa a olhar para tantas coisas que aparentemente não temos, para aquilo que não deu certo, e tudo isso vai entristecendo o nosso coração. E eu pergunto: aonde fica a alegria da salvação em horas como essas? Nós precisamos entender que essa temática da alegria, essas parábolas, elas foram inseridas por Jesus a partir da murmuração dos escribas e fariseus. Porque Jesus acolhia, e não só acolhia, a Bíblia diz que ele comia com os pecadores. Os pecadores tinham lugar à mesa. Querido, quem não tolera pecadores somos nós, é eu e você. Somos eu e você. O problema é que nós nos esquecemos que nós somos exatamente da mesma natureza do mais vil pecador. E se não for a ação da graça de Deus e o processo de santificação gerado pelo Espírito, nós faremos exatamente as mesmas coisas que condenamos ao olharmos para o cisco do olho dos outros. O que te faz diferente do principal homicida do Brasil não é o mérito ou a tua natureza. Nós somos exatamente da mesma natureza. O que nos faz diferentes é termos sido alcançados pela graça. E essa graça não faz distinção. Por isso o evangelho precisa ser pregado na sua totalidade a todas as pessoas e em todo o tempo. Por isso temos lutado para que a igreja permaneça com as portas abertas,
para que o povo de Deus supere todo medo, todo pânico, todo pavor. Parece que as pessoas, muitas delas nesta crise, entraram numa inércia, deixaram de sonhar, deixaram de orar, deixaram de ler Bíblia, deixaram de evangelizar, parece que só estão esperando a circunstância mudar. Muitas estão usando isso como pretexto para referendar um fracasso que já acontecia em suas vidas. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que ele é o pastor que sai em resgate da ovelha perdida. O verso 4 nos afirma isso. Ele não pensa que ainda tem 99. Ele diz, poxa, uma extraviou, e é atrás dela que eu vou. Que maravilha, irmãos! Pelo poder do amor de Cristo e do seu perdão, nós somos convidados a uma mesa de banquete. E interessante, note isso. Veja que eu estou falando aqui sobre a festa do perdão e não da perfeição. Os fariseus e escribas celebravam a perfeição, ou pelo menos uma tentativa de perfeição. Cobravam dos outros uma perfeição que nem eles mesmos tinham. Então eles oravam, pecadores eram os que não oravam. Então eles jejuavam, pecadores eram os que não jejuavam. Pelo menos não faziam como eles faziam, ou na mesma quantidade. Na festa da perfeição, a quantidade fala mais alto que a qualidade. E aí, lendo esse texto, pastor Hermes, no capítulo 14, Jesus, após curar um homem hidrópico, e ele estava em dia de sábado, na casa de um dos principais fariseus. Ele foi julgado uma vez mais por essa atitude. E ao ser julgado, e ao perceber que algumas pessoas chegavam naquela casa e se aproximavam da mesa e ocupavam os lugares mais proeminentes, Jesus então trouxe a parábola dos primeiros lugares e dos convidados. Observe isso. Num contexto onde se valorizava a meritocracia, Jesus ele lançou uma pedra sobre essa estrutura religiosa, mas ao mesmo tempo usando a linguagem que eles conheciam. Jesus disse assim, olha, quando você for convidado, ao chegar no ambiente, não sente no lugar mais proeminente da mesa, sente no lugar derradeiro. Porque se você estiver no lugar de honra e você for convidado a sair, grande será a tua vergonha. Olha isso. Só que aí quando a gente olha para a parábola do filho pródigo, a festa do perdão, não da perfeição. O filho pródigo, ele não voltou com a esperança de assumir o lugar de filho. Ele não voltou com a esperança de poder jantar novamente à mesa com seu pai e com seu irmão. Ele disse, eu vou, porque até os empregados do meu pai estão melhores do que eu. Então, se eu conseguir, pastor Diogo, ele pensou, pelo menos um lugar dentro da propriedade, como que dizendo, eu estarei feliz se eu puder jantar na cocheira. Não importa o lugar, se eu tiver comida eu vou estar feliz. Eu estarei bem se eu for jantar, se eu for almoçar com os empregados do meu pai lá no galpão da fazenda. Por isso eu disse, nós precisamos ser o filho de dentro com o coração do que saiu. Porque o que nos faz nos apresentarmos diante de Deus num novo dia, achando que nós temos mais mérito? Querido, a Bíblia diz que esse filho, mesmo desejando estar lá junto aos trabalhadores, ele experimentou a festa do perdão. E o privilégio desse perdão, ao assumir o lugar derradeiro, ao entender que era o último, o menos digno,
a Bíblia diz que aí sim, a graça de Deus operou eficazmente na vida desse moço, e ao assumir o último lugar, ele simplesmente foi conduzido ao lugar de honra, porque esse lugar de honra no banquete de Deus, só tem aqueles que se julgam os mais indignos. Você já entendeu isso? O dia que você começar a achar que é a tua oração que te traz para o lugar de honra, que é o pagar do preço teu, meu. O dia que você começar a achar isso, meu irmão, ao invés de aproximar, você vai se afastar. Quando eu olho para esse texto, eu vejo algumas expressões que falam de um arrependimento verdadeiro. Por exemplo, quando a Bíblia usa aqui a expressão cair em si, lá no original grego significa marcar uma audiência consigo mesmo. Ele compareceu diante de si mesmo. No mundo onde nós somos convidados a olhar tanto para as pessoas, nós comparecemos muito pouco diante de nós mesmos. Nós sabemos tanto da vida dos outros e sabemos tão pouco de nós mesmos. Cair em si aqui significa justamente isso. É alguém que se apresenta, que comparece diante de si, que passa a sua própria vida a limpo. Todos nós aqui estamos, irmãos, para passarmos a nossa vida a limpo diante de Deus. E aí nós vamos entendendo as atitudes que contornaram o arrependimento desse jovem. Há um outro termo aqui. Ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu o seu erro ao dizer: pequei contra o céu e contra ti. Irmãos, muitas vezes nós espiritualizamos até o pecado ou o pedido de perdão. Ele foi específico: eu pequei contra os céus, eu pequei contra os mandamentos, mas Pai, eu pequei contra ti. No arrependimento a gente tem a consciência exata daquilo que fez, não para trazer culpa, mas para trazer libertação. Do mesmo jeito que somos peritos em pecar com tantas minúcias, nós precisamos da graça de Deus para pedir perdão também, usando e nos valendo desses detalhes. Um coração arrependido, ele tem a consciência disso. Agora, não deixa que esse choque de realidade te afaste de Deus. O Espírito Santo, quando Ele nos mostra quem somos, Ele também diz: olha, mas olha o que você pode ser em Cristo e quem você é. Satanás também mostra quem nós somos, só que ele mostra com requintes de crueldade, com maldade, com acusação. E ele inclusive aumenta e traz muitas mentiras e muitas vezes nos convence daquilo que de fato nós não somos. Quando esse jovem caiu em si, e eu estou terminando aqui, a Bíblia diz que houve na vida dele uma metanoia. O verso 7 desse capítulo, ele fala sobre essa metanoia. Ele fala sobre esse arrependimento. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Essa palavra aqui é metanoia. É mudança de mente, é mudança de valores, é uma mudança que acontece no pensamento, é de dentro para fora, é um reconsiderar total da vida a partir da tristeza gerada pela prática do pecado. Nós estamos falando tanto de alegria hoje, mas não há alegria plena sem antes haver tristeza gerada pelo pecado. Corações que se entristecem pelo seu próprio pecado, com certeza serão tomados pela graça e pelo poder do Espírito Santo e poderão se alegrar pela graça de Deus em suas vidas. Essa é a festa para a qual todos nós somos convidados. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.